Olá, crianças, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo, né? Então, completando a questão do Entre Guerras, a gente vai agora falar sobre os totalitarismos, né? Os regimes totalitários. Quando a gente pensa nos regimes totalitários do início do século XX, a gente está falando basicamente de quê? Do fascismo italiano, do nazismo alemão, que obviamente o caso mais famoso, mas é importante destacar também o salazarismo, que a gente teve lá em Portugal, o franquismo na Espanha e o stalinismo na União Soviética, que, tirando o fato de não ser anticomunista como todos os outros, em todos os outros fatores ele se enquadra como um regime totalitário, tá certo? E o que é o totalitarismo? O que são esses regimes totalitários, esses regimes que a gente chama de fascistas de uma forma genérica? Quais são as suas características gerais? Vamos lá. Primeiro, a gente tem o domínio absoluto de um líder. Então, vai ser o Francisco Franco na Espanha, vai ser o Salazar em Portugal, vai ser Benito Mussolini na Itália, vai ser Adolf Hitler na Alemanha, vai ser Joseph Stalin na União Soviética, certo? Todos esses líderes vão ser cultuados como se fossem verdadeiros deuses, verdadeiros salvadores da pátria, verdadeiros profetas, messias. Eles vão ser glorificados, eles vão ser exaltados, eles vão ser amados, eles vão ser pintados como se realmente fossem pessoas acima de qualquer outra pessoa comum. Eles não são comuns. Obviamente que se nós adoramos esse líder, nós vamos cultuá-lo, né? Então o líder nunca erra. Em geral, os regimes totalitários eles vão gozar de medidas populistas. Então a gente vai ter formas de agradar o povo, sempre jogando para o líder essa responsabilidade, né, de salvar a pátria. A gente vai ter a idealização do líder. Então, como eu já falei, o nosso líder não erra, ele é perfeito, ele está acima de todos os males do mundo. Então, se ele é acusado de corrupção, é mentira da imprensa, é mentira de quem acusou não presta. Se ele é acusado de se enganar por qualquer motivo que seja, ele não vai ser aceito, então a gente vai reclamar, a gente vai criticar, porque esse meu líder ele é idealizado. E se ele é idealizado, ele está deslocado da realidade. Ele não se enquadra, ele não é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa ordinária, ele é alguém que está além, está muito acima dos pobres mortais que ele governa. Teremos uma sociedade militarizada. Em que sentido sociedade militarizada? A gente vai ter uma sociedade que vai se voltar para as Forças Armadas, então a gente vai ter um sentimento realmente de modernização das Forças Armadas, de colocar as Forças Armadas como salvadoras da pátria, e a gente vai ter até um caráter expansionista. Fora isso, uma sociedade militarizada é uma sociedade hierarquizada. É uma sociedade onde cada um tem o seu papel, cada um desempenha o seu papel, sem a possibilidade de críticas, porque criticar quem está acima de você é quebrar a hierarquia, e não se quebra a hierarquia no meio militar, e não é para ser quebrado mesmo não, porque não existe no meio de um conflito a gente debater com o coronel se a estratégia está certa ou está errada. Mas é uma sociedade que ela tolhe o indivíduo de uma forma geral, porque você não vai ter a liberdade de ser quem você é. Você vai ter que se enquadrar dentro daquele padrão e aprender a obedecer ordens, porque essencialmente ser militar é obedecer ordens. A gente vai ter uma sociedade baseada no unipartidarismo. A gente só vai ter um único partido político aceito nessas sociedades, seja o partido fascista, o partido nazista, o partido comunista, o partido qualquerista que seja, ele vai ser o único aceitado. Todos os outros partidos serão reprimidos como inimigos do Estado. A gente vai ter uma centralização do poder,
Então esqueça esse negócio de prefeito, vereador, governador, esqueça esse negócio de parlamento. Não tem isso em regimes totalitários. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter essencialmente um líder cercado por um pequeno grupo que o apoia e ele decide e pronto, e acabou-se. Todas as decisões estão centradas nesse líder. Então, o poder político é centralizado em uma única pessoa. Essa pessoa está no centro das tomadas de decisões. E só e somente só ele governa. A gente vai ter a questão do nacionalismo exacerbado. O que significa a palavra exacerbado? Significa exagerado. Mas na academia, na universidade, fica muito bonito falar complicado, que é para poder parecer que sabe mais do que vocês. Então a gente usa exacerbado, tá certo? É um nacionalismo exagerado. Qual é o problema do nacionalismo exagerado? Quando eu sou extremamente nacionalista, só presta aquilo que vem do meu país. Só presta o meu país. Só presta aquilo feito pelo meu país. E se só presta o que é o do meu país, da minha nação, tudo que é de fora não presta. E isso leva a gente à xenofobia. Então, tudo em excesso faz mal, né? Aquela velha história de sempre. Água em excesso faz mal. Imagine nacionalismo, né? Dentro desse regime que tudo observa, que quer mandar em tudo que você faz, que não lhe permite pensar por si só, obviamente nós teremos censura e doutrinação. Então, eu vou censurar tudo aquilo que é contrário ao que eu penso enquanto líder e vou doutrinar toda a sociedade para pensar igual a mim. Ah, e se eu não quiser pensar igual ao líder? Bom, você morre, ponto e acabou. Se a gente enterra ou crema. Depende da situação, né? Se der para cremar, a gente crema. Se não der para cremar, a gente abre uma vala comum e sacode todo mundo que é contra o meu pensamento lá. Porque não existe essa opção de você não querer. Não existe a opção de você não concordar. Você tem duas opções: viver ou morrer. Concordar com o regime ou discordar do regime. São as duas únicas opções. Quem não concorda com o regime é automaticamente transformado em opositor, é automaticamente convertido em inimigo. E o inimigo pode estar em qualquer lugar. E aí eu uso isso para fazer o que se chama de terrorismo de Estado, onde o Estado vai perseguir, punir, executar todo tipo de opositor, todo tipo de dissidente ideológico e vai manter a população em um constante sistema de vigilância. Isso, por exemplo, inspirou um livro que é muito famoso, chamado 1984, né, de um autor chamado George Orwell, que foi a inspiração para o Big Brother, por exemplo, né, o Grande Irmão. Sugiro fortemente que vocês leiam esse livro. Quem quiser também ter uma prévia ficcional de como funciona o Estado totalitário, recomendo o filme V de Vingança, ou melhor ainda, se puder, ler a HQ V de Vingança, onde você vai ver toda a questão da vivência dentro de um Estado policial, como é o Estado totalitário, né? Aqui a gente tem a questão ainda do anticomunismo. Então, o totalitarismo, em regra, é anticomunista, com exceção, obviamente, da União Soviética, que não dá para ser anticomunista, porque ela é comunista, né? Não dá para a gente ser anti a gente mesmo, aí fica realmente muito complicado. E a gente vai ter a criação dos inimigos internos ou externos, o famoso inimigo comum. Esses estados sempre precisam colocar algum inimigo para fazer o contraponto com eles, e assim a gente ter uma situação em que una a nossa sociedade, tá certo? Contra esse inimigo em comum. Vamos lá. Na Itália, o fascismo vai se desenvolver, né?
nos anos 20, com a crise econômica que vai assolar a Itália após a Primeira Guerra Mundial, vão ser criados os Camisas Negras, que é mais ou menos como uma milícia, né? Um grupo paramilitar. Em 1922, eles fazem uma marcha sobre Roma, que permite a ascensão de Mussolini ao título de Dulce, né? O líder supremo da Itália. Em 1929, essa Itália assina o Tratado de Latrão com a Igreja Católica, permitindo a criação do Estado do Vaticano dentro da cidade de Roma. O Vaticano é como se fosse um bairro da cidade de Roma, só que esse bairro é um país. E o chefe de Estado desse país é o Papa. A ideologia fascista criada por Mussolini se baseava na frase nada deve haver. Nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, o foco do totalitarismo, do fascismo, é o Estado, o desenvolvimento do Estado. Aqui nós temos uma belíssima foto de Mussolini, a marcha sobre Roma, a assinatura do Tratado de Latrão e o Estado do Vaticano, né? Aqui a Praça da Santa Sé, se eu não me engano, a Praça da Santa Sé. E aí a gente vem para o caso mais famoso, que é o nazismo na Alemanha. Tem sua origem na República de Weimar, né? Que é a república que é criada após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Uma república que vem de uma forte crise econômica, em grande parte provocada pelo Tratado de Versalhes, que permite o surgimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo é um termo pejorativo usado pelos seus opositores, né, que vem da junção do nacional socialista, então daqui nazista. Era um partido que defendia o nacionalismo, o racismo, então eles tinham uma ideia de raça superior, a eugenia, que era a prática basicamente de extermínio de toda pessoa com deficiências físicas ou mentais, o populismo e o anticomunismo. A ascensão nazista começa com o Putsch de Munique, em 1923, né, que eles tentam dar um golpe, são derrotados, vai todo mundo preso. Lá na prisão, Hitler escreve o Mein Kampf, né, que é o livro da ideologia nazista. E aí ele vai começar a defender a supremacia da tese ariana, o antissemitismo, os judeus vão ser aquele inimigo comum que vai ser colocado para os alemães, e a necessidade da criação de um espaço vital para que a Alemanha se desenvolva plenamente. Aqui a gente tem o selo comemorativo do Putsch de Munique. Né? A grande questão que é debatida é se o nazismo é de esquerda ou de direita. Bom, na minha sincera opinião, o nazismo, o fascismo, são regimes que se propõem antiliberais e anticomunistas. Se o liberalismo é a direita e o comunismo é a esquerda, o nazismo ele vem a se propor como algo fora desses dois modelos. Então ele não se enquadraria em tese, na minha humilde opinião, nessa discussão de direita e esquerda. Ele vai ter elementos dos dois e ainda assim não vai ser nenhum nem outro. Aqui uma cópia do Mein Kampf, né, de Hitler. O nosso amiguinho emo, né, com seu bigodinho ridículo. Hitler e Mussolini. Aqui a juventude hitlerista, né, aquela parte da doutrinação. Aqui já a Alemanha próximo ao início da Segunda Guerra Mundial. Né? Vejam a militarização, todo o foco militar, essa é uma parada militar. Hitler no meio das bandeirinhas, colocado como salvador da pátria mesmo. Né? Aqui a elite nazista, né? Hitler, Göring, Goebbels e Hess. A idealização do líder, né? Hitler como salvador da pátria alemã. Ele tomando o poder no Reichstag, que é o parlamento alemão. E a questão do Holocausto, que todo mundo já conhece, né? Morte de 6 milhões de judeus, a criação de guetos de concentração, campos de concentração, o uso de judeus para experiências científicas, médicas, por exemplo. Né? Tem que ter cuidado com o revisionismo histórico, né? Dizer que o nazismo não existiu, que o Holocausto não existiu, porque os próprios alemães criaram a máxima de que uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Aqui Auschwitz, né? Um dos principais campos de extermínio, e as câmaras de gás e toda a desgraceira criada pelo antissemitismo nazista.
Bom, crianças, isso é tudo. Um beijo para vocês.